Letramento matemático, você sabe o que é? Se você não sabe, fica nesse vídeo, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema tão importante dentro do ensino da matemática. Então, gente, vamos falar hoje sobre letramento. Antes de tudo, seja muito bem-vindo a esse canal. Já se inscreva, deixa aqui o seu like pra mim, tá? Porque você vai me ajudar muito. Nós ouvimos muito falar em letramento na área da linguagem, lá em português, na alfabetização, mas tem sido pouco falado sobre o letramento matemático. E eu percebo que algumas professoras, algumas alfabetizadoras ainda têm aí um pouco de dificuldade de entender, de compreender o que seria esse letramento matemático, que não é nada mais, nada menos que o uso social, né? O uso aí realmente efetivo da matemática no seu dia a dia. Assim como o letramento na linguagem, né? Que a criança tem aí que saber se comunicar, utilizar da escrita, utilizar da leitura como meio de comunicação, compreender os gêneros, o uso social dos textos, né, da palavra, da escrita. Assim também na matemática. Quando nós falamos de letramento matemático, nós estamos falando, então, da criança, desse ser, desse indivíduo, compreender como utilizar os números no seu dia a dia. E agora que você já sabe o que é o letramento matemático, eu vou deixar aqui algumas dicas para você, como você pode utilizar aí as atividades, o dia a dia da tua aula para fazer esse letramento, fazer com que ele realmente aconteça e que a sua criança, o seu aluno, possa usar de forma proficiente essa competência, essa habilidade. Como você pode utilizar dentro da tua sala, qual dinâmica, qual metodologia você pode utilizar para estar ensinando os seus alunos, para estar letrando realmente seus alunos na matemática. Nós podemos utilizar, gente, situações do dia a dia. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que contextualizar a minha matemática. O meu ensino de matemática, ele precisa ser contextualizado. Eu não posso iniciar o ensino da matemática, dos números, das operações, antes de iniciar com o contexto. Eu preciso apresentar um contexto para essa criança, eu preciso dar um sentido para aquilo que ela está estudando, porque quando nós trabalhamos na língua portuguesa, os textos, as histórias, tudo cria um sentido, tem ali uma motivação, que a criança se identifica com aquele texto, com aquela história, com um personagem. E na matemática, a criança precisa ter esse contato de uma forma mais leve com os números, com as operações. E nós podemos fazer isso, deixar isso atrativo, mostrando para essa criança o quanto que ela utiliza da matemática, o quanto que os números fazem parte do seu dia a dia. Então, nós podemos fazer inúmeras atividades. Nós podemos começar ali, quem sabe, em uma aula que nós vamos trabalhar a questão da quantidade de alunos que estão na sala para conhecer os números, né? Quando você for fazer ali a leitura dos números, na minha sala tem um quadro numérico, e sempre quando eu vou ler, eu tento inovar essa leitura. Às vezes eu coloco ali em forma de música, tem aquela música que nós cantamos, a galinha do vizinho bota ovo amarelinho, e ali nós vamos cantando, para ficar um pouquinho mais lúdico, um pouco melhor para eles, né? E eles gostam. Mas nós também podemos utilizar de outras maneiras, contando os alunos da sala, quantos meninos, quantas meninas, e aí nós vamos procurar lá no quadro numérico, trazer sentido concreto para essa matemática. Quando nós vamos trabalhar com os aluninhos lá do primeiro ano, nós vamos iniciar, né, as operações, o cálculo. Antes de nós apresentarmos os sinais das operações, a continha armada, nós precisamos fazer um contexto dessa história para que a criança possa ali, antes mesmo de resolver um cálculo, ela possa pensar, criar maneiras. Eu vi uma professora falando que quando ela vai ensinar matemática para os alunos dela lá da turminha do primeiro ano, ela sempre faz assim:
antes dela apresentar um número ou uma forma de resolver determinado problema, ela conta esse problema de forma oral e aí vai esperando das crianças como que eles vão resolver, como que eles vão buscar uma solução. E dentro da matemática, esse é o principal alvo, que a criança consiga resolver dilemas, problemas ali do seu dia a dia, né? Nessa fase que nós estamos falando ali dos anos iniciais da alfabetização. Então, se você quer letrar o seu aluno, você precisa fazer com que esse cálculo ele se torne algo do dia a dia, mas que ele venha ter um desafio também dentro dele. Então, primeiro, antes de você apresentar ali a continha, o sinal, e ajudar a somar ou a subtrair, você vai mostrar para essa criança esse problema e vai falar: como que eu vou resolver isso aqui? Agora eu não sei, gente. Como que eu vou conseguir resolver isso? Você precisa criar uma história e entregar na mão dos meninos. Cria ali uma situação, problema, entrega. Eles têm que criar, desenvolver a habilidade de resolver antes mesmo deles partirem lá para a adição, né, com as duas parcelas. Então, é importante que você faça isso para que você consiga letrar esse seu aluno. Nós podemos também estar utilizando de situações do nosso dia a dia em casa. Nós podemos falar para eles: olha, vocês vão chegar na sua casa hoje, vocês vão contar para mim. Amanhã vocês vão trazer registrado qual o número que o seu pai calça, sua tia, o seu avô, com a pessoa que vive ali dentro da casa, né? A família com que ele convive. Você vai anotar aí no caderno e a professora quer como tarefa de casa que você me traga amanhã qual a numeração cada pessoa da sua casa calça. E a partir disso, você vai apresentar para ele os números, né? Você pode, conforme ele chegar com esses números no outro dia, super entusiasmado para mostrar ali a numeração, você pode pedir para eles desenhar, né, o tamanho do sapato, qual é o maior, qual é o menor. Olha lá no quadro numérico. Então, você vai trazendo esse ensino da matemática para algo mais palpável, mais concreto. Você pode falar para ele quanto custa o seu biscoito preferido amanhã ou semana que vem. Quando você comprar o biscoito que você mais gosta, você vai olhar o preço dele. Vamos saber qual o número que representa o preço do biscoito? E assim você vai trazendo esse ensino com que a criança consiga no seu dia a dia desenvolver, se desenrolar, se resolver. Aí você pode pedir para eles, num determinado dia: olha, amanhã eu quero que vocês tragam para mim a quantidade de cadeiras que tem na sua casa. E aí você vai contar todas. Se tem banco, quantos bancos tem. E nós vamos descobrir aqui se essas quantidades estão certas. E eles vão ficar: pô, como assim certa? Como assim esse negócio de certa? Mas tem uma quantidade certa de cadeira, e aí no outro dia você vai dizer para eles: eles trouxeram tudo animado, cheio de vontade de contar e de falar, o que é da cadeira, o que é sofá, e eles ficam aquela euforia. E aí você vai falar assim: não, primeiro a tia quer saber aqui, a quantidade de cadeira que tem na sua casa, dá para todo mundo sentar? E se chegar uma visita, tem lugar para essa visita sentar? E aí então você vai criando, gente, você envolver a criança, fazê-la entender que a matemática está presente em todos os nossos momentos, né? Você pode falar para eles entenderem a questão do tempo, o que ele faz de manhã e qual o horário. O que ele faz somente no horário da tarde, o que ele faz somente no horário da noite. Para os meninos maiores que estão trabalhando lá a questão do par, do ímpar, né? O que ele tem em casa que é par, né? Que tem dois, exemplo, o sofá. Tem 2 sofás na sua casa, então é par, é o número 2, é número par. Classificar ali aqueles objetos que são par, objetos que são ímpar, né? Que só tem um, por exemplo, garfos. Não, na minha casa tem 7 garfos, então é o número ímpar ou é o número par? Vamos descobrir? Então é isso que você vai fazer para que você possa letrar essa criança, tá bom, gente? Você tem aí realmente entendido a questão do letramento matemático
E eu peço a você, se você tem mais ideia de como trabalhar o letramento matemático, deixa aqui embaixo para mim, porque eu vou ficar muito feliz em saber e aí poder também utilizar lá na minha sala de aula essa maneira que você utiliza aí para letrar o seu aluno, tá bom? Um beijo para você, Deus te abençoe com muita bênção, que a sua sala seja aí uma sala maravilhosa de alunos muito inteligentes e dedicados, tá bom, pessoal? Tchau, até o próximo vídeo.